estamos de volta com algo mais e vamos continuar aqui falando sobre saúde. Vou receber agora via Skype o Dr. Humberto Gonçalves, que é odontólogo, e ele vai falar sobre a importância dos implantes dentários. Boa tarde, doutor Humberto, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, Regina, um prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição para esclarecimentos, tá bom? Seja bem-vindo. O senhor vai falar sobre um assunto que algumas pessoas às vezes até consideram simplesmente como estética, mas que a gente sabe que não é. A importância realmente de um implante, quando necessário, lógico, no implante dentário, é de saúde, sim, e ele modifica muitas vezes até a própria fala da pessoa, não é isso? Eu estou certa? Exatamente, exatamente. É um trabalho conjunto, ele é estético e funcional, né? Tem a sua indicação estética, obviamente, e sua indicação funcional. Sabemos aquela frase antiga que a saúde começa pela boca. Então, os alimentos precisam ser triturados. Para isso, existem as reabilitações para aqueles pacientes edênticos que perderam seus dentes, serem reabilitados e voltar à sua normalidade. Ok. E como está, nesses dias aí de isolamento, durante a pandemia? O senhor continua atendendo? Tem uma certa, lógico, conduta, que precisa ser utilizada? Claro, claro. Existe a normativa do Conselho Federal de Odontologia, que indica a redução dos atendimentos de urgência serem eletivos, agendados com distanciamento de um paciente e outro, a anamnese, todo questionamento, se houve quadro febril, se veio do exterior recentemente, todo cautela, seguimos toda a normativa do Conselho Federal de Odontologia. E é algo que eu acredito que não tem como esperar, que precisa ser resolvido, não é verdade? E fala um pouquinho também sobre da importância, porque muita gente, inclusive, tem medo e deixa assim, passar o tempo e acaba não procurando e não fazendo o implante, o que é muito necessário. Exatamente. Hoje em dia, evoluiu muito. Vou fazer uma sinopse rápida aqui. Um rapaz chamado Brånemark, ele é um sueco, na década de 60, descobriu o implante. O implante é uma matéria-prima feita do titânio puro, onde ele descobriu que a placa de titânio em cima de joelho de um rato houve uma formação óssea. Daí observou-se a compatibilidade. Desmistificando, não há rejeição em implantes. Tá? É uma maravilha de uma possibilidade de reabilitação, onde vivemos em um país que é subdesenvolvido em algumas áreas da saúde, e que nos dá a possibilidade de devolver estética, função mastigatória, autoestima. E que, com a somatória de tudo isso, hoje em dia está muito mais acessível, evoluiu a odontologia de forma significativa. Os protocolos cirúrgicos hoje praticamente são indolor. Temos hoje uma possibilidade de reabilitação muito mais confortável. Ok, boa aí essa sua última fala. Então, é um processo praticamente indolor, porque muita gente tem medo e não procura justamente por conta disso. Exatamente, exatamente. A implantodontia, ela se divide praticamente em duas etapas. Para ser bem prático e breve, nosso tempo é curto. Temos um tempo chamado tempo cirúrgico e tempo protético. Tempo cirúrgico é aquela fase que se instala o implante, que o implante nada mais é do que um pino feito de titânio, que ela tem a função de suportar a prótese que irá participar da mastigação. A partir do momento que se insere esse pino, denominamos tempo cirúrgico. Esse tempo cirúrgico, ele é relativo quando se for colocado no osso maxilar é um tempo e no osso mandibular é outro tempo. Quando se passa esse tempo de cicatrização, que na odontologia chamamos de osseointegração, iniciamos a etapa que chama de etapa protética, que é a fase da reabilitação propriamente dita, o que é visto, o que funciona para a parte mastigatória, o que começa a dar um conforto ao paciente, que é onde finalizamos o tratamento. Na fase protética, temos várias possibilidades. Podemos reabilitar um único implante, podemos reabilitar uma arcada inteira, podemos reabilitar a necessidade do paciente é adequada para ser voltar ao seu padrão normal da natureza.
E essas grandes reabilitações, né? Quando é feito mais do que um implante, ela pode ser feita todo de uma vez só? Não, tem todo um processo, um calendário a ser seguido, em dias alternados. Como é feito isso, doutor Humberto? Geralmente, quando a reabilitação é extensa, ela é feita por tempo cirúrgico. Por exemplo, se a reabilitação seja apenas total do axila, é feito tudo de uma vez. Se eu preciso colocar 6 implantes, 5 implantes, 4 implantes, denomina-se um chamado de protocolo. Esse protocolo é feito em um tempo cirúrgico único. Se o paciente tem a necessidade de reabilitar as duas arcadas ao mesmo tempo, aí são tempos cirúrgicos diferentes. Primeiro reabilitaríamos a maxila, região superior, e em um outro momento a mandíbula, região inferior. Mas se precisar fazer 5 implantes em apenas um tempo cirúrgico, sendo na maxila, pode ser, ou na mandíbula, pode ser. Ok. E quais são as principais causas, né, que levam a isso, a perda dos dentes? Tem as causas, claro, que a gente já conhece habitualmente, mas tem muitas outras que as pessoas desconhecem. Claro. Multifatorial. Muitas vezes, princípio básico de higiene que a sociedade não tem acesso. Outros problemas, o descaso, o distanciamento de rotina clínica no consultório. O fato de prevenção evita remediar. Outras causas são os problemas periodontais, pacientes que têm gengivites que são assintomáticos, pacientes que evoluem de uma gengivite com a periodontite. Toda a periodontite é a destruição óssea. Quem segura o dente? Osso. Se você tem um fator ali, modificador, que está destruindo toda a estrutura óssea, o dente tende a ficar com mobilidade. 90% dessas mobilidades são irreversíveis. Essas mobilidades tendem, se não forem tratadas, ao dente ter indicação de exodontia. A desinformação, o descaso. Hoje em dia, tem mudado muito isso. Hoje em dia, a gente trata muito nos nossos consultórios os casos perdidos, mas as pessoas estão muito mais atentas ao zelo, ao cuidado, devido à informação estar mais acessível. Mas as causas são multifatoriais, dentes cariados, falta de acesso aos princípios básicos de higiene, problemas periodontais, como já falei, etc. Eu já ouvi falar, né, de casos, pelo menos antigamente acontecia, de algum tipo de medicação influenciar, né, na necessidade, inclusive, da retirada do dente. Ainda existe, hoje em dia, nos tempos, né, atuais, algum medicamento que as pessoas fazem uso e que, por falta de conhecimento, né, de uma contraindicação, pode causar esse problema odontológico? Pode causar da mesma forma como os alimentos causam. Por exemplo, antigamente dizia-se muito isso em relação a crianças tomarem xaropes, porque xaropes são açucarados, e mesma coisa com os alimentos. Se for administrado qualquer medicação, qualquer alimento, qualquer tipo de ingestão de líquidos, e for higienizado na forma correta após as alimentações, uso de fio dental, não irá ter complicação alguma. Pode ingerir o xarope, pode ter alimentação, pode manter a dieta correta que tiver que existir, seus hábitos normais de vida, mas se existir os princípios básicos de higiene, após a alimentação, a escovação, o uso de fio dental, técnica de escovação adequada, esse conjunto orientado por um profissional não terá graves complicações. Obviamente que a rotina anual ao consultório... Tem uma outra dúvida, mas travou aqui a tela. Tá? Vamos aguardar um instantinho, reconectar. Eu acho que já conseguiu. Doutor Humberto, está me escutando? Estou escutando. Pronto, ótimo. Tem uma outra pergunta, uma dúvida, aliás, duas dúvidas em relação ao período de gestação. Tá? A primeira pergunta é: uma gestante, pelo fato, né, dela se encontrar grávida, ela pode fazer algum implante ou é melhor ela esperar para um outro momento, depois do nascimento do filho? E a outra pergunta é em relação a
quais cuidados se precisa ter na gestação, se influencia a alimentação e qualquer outra rotina no dia a dia da mulher grávida no futuro, né, dessa saúde bucal da criança que ela está gerando. Excelente, senhor Fernando. Excelente. O pré-natal odontológico ele tem que existir. O pré-natal odontológico é prescindível para o pré-natal da mãe que já está no seu calendário. O pré-natal odontológico ele previne qualquer tipo de complicações que possa ter na gestação. Em relação à mãe amamentando ou durante o próprio pré-natal, a gente tem que ter toda a cautela do mundo. Por quê? A partir do até o primeiro trimestre, o bebê está em formação. Temos que evitar o máximo possível de contaminação, de ingestão de anestésico, de medicações, de exposição de radiação em relação a raio-x, porque o primeiro trimestre o bebê está em formação. Qualquer necessidade de urgência, depois do primeiro trimestre, a paciente pode ser submetida. Porém, tudo que poder ser prolongado para pós o parto é interessante para a prevenção do bebê. Então, recapitulando, até o primeiro trimestre, se a paciente, se a mãe teve toda a cautela, não vai ter grandes complicações. Mas qualquer necessidade, a paciente está com uma dor muito aguda, a paciente está sofrendo muito, ela vai ficar com dor? Não. Mas o ideal é que qualquer administração que possa vir ter com anestésico, ter que se expor a alguma radiação para fazer um raio-x, seja após o primeiro trimestre. Ok. Em relação à idade, né? Idosos, claro, são as pessoas que mais são acometidas por essa questão da perda, da dentição e tal. Mas até que idade pode ser feito o implante? Qualquer idade, sem restrição? Qualquer idade. Na anamnese, que é a entrevista que fazemos com os pacientes, fazemos as perguntas principais para termos o maior cuidado com nossos pacientes. Previamente a qualquer implante, é imprescindível fazermos um exame de sangue para acompanhamento da saúde do paciente. É um processo que tem cicatrização, então preventivamente é imprescindível o exame de sangue. Como na maioria dos nossos idosos, temos relatos de hipertensos, diabéticos, etc. Não há problema algum se esses pacientes que têm problemas crônicos de saúde, se forem administrados com seus medicamentos, com seus médicos respectivos e estiverem compensados. O que são compensados? Pacientes que são hipertensos, mas que tomam seu remédio hipertensivo e sua pressão está controlada. Pacientes que são diabéticos, fazem seu teste de hemoglobina glicada e está controlado. Considera-se pacientes que têm problemas crônicos, porém normais e saudáveis. Quando é contraindicado? Quando esses pacientes têm problemas crônicos e são descompensados. Sua glicose muito alta, sua pressão muito alta e por aí sucessivamente. Ok, doutor Humberto, eu agradeço muito, né, a sua participação no Algo Mais de hoje, esclarecendo aí todas essas dúvidas sobre algo tão importante que é a saúde bucal. Agradeço mesmo, vamos ficando por aqui e vou chamar, tá, gente, mais um intervalo, mas continue com a gente que daqui a pouco o David Hernandes vem aqui falar sobre os bastidores da vida dos famosos. Até já!